Saudações, é um prazer estar consigo mais uma vez. Bem-vindo à Escola de Profecia. Começa agora uma série inédita de estudo das profecias, as profecias bíblicas, com o título As Profecias para o Fim. Precisamos estudar as profecias, precisamos acompanhar as profecias de saber aonde nós estamos. Claramente, o apóstolo Paulo falou, primeira carta a Tessalonicenses capítulo 5, verso 20. Não desprezeis as profecias. Não há razão para desprezar as profecias, dizendo que o que João escreveu há séculos atrás não faz mais sentido hoje. Porque faz. O que Daniel escreveu há séculos não faz mais sentido hoje. Não desprezeis as profecias, porque elas estão se cumprindo nos dias de hoje, diante dos nossos olhos. Queridos, o próprio Jesus Cristo aconselhou o estudo das profecias. Em Mateus capítulo 24, verso 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Jesus estava recomendando o livro de Daniel aos seus ouvintes. Quando virdes o abominável de que falou o profeta Daniel, quem lê o profeta Daniel, entenda. Quem lê, entenda. Porque é possível ler e não entender. Agora deixa eu lhe dizer. Você não vai entender o livro de Apocalipse, também o livro de Daniel, do jeito que lê, do jeito que estuda o livro de Gênesis, que é um livro maravilhoso. Você não vai entender o Apocalipse do jeito que estuda o livro de Salmos, que também é um livro maravilhoso. As profecias exigem cuidado. As profecias exigem atenção. Você tem que se deter no assunto para poder compreender. Eu digo que aproximadamente 80% a 90% do que vem escrito no livro de Apocalipse não se entende do jeito que se lê. Você pode ler, por exemplo, água significa outra coisa. Mulher significa outra coisa. Então, como compreender estes livros aqui? Queridos, a própria Bíblia tem a resposta. A Bíblia tem a resposta para todas as perguntas. A Bíblia tem a resposta para o que está acontecendo nos dias de hoje. A Bíblia tem a resposta para os próprios mistérios bíblicos. Por isso que Jesus falou, Apocalipse capítulo 1, verso 3, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Jesus aqui dá uma bênção para aqueles que leem. É possível que você não consiga ler. Ele diz também para aqueles que ouvem as palavras da profecia, porque o tempo está próximo. O fim está próximo. Precisamos compreender as profecias. Precisamos compreender o plano de Deus até o fim. Eu digo, Apocalipse e Daniel são os planos de Deus até o fim. Isto não vai falhar. São palavras fiéis e verdadeiras. Agora fica a pergunta. Se os livros de Daniel e Apocalipse são tão importantes assim para os nossos dias, por que Deus andou a escrever em uma linguagem tão complicada? Eu leio o livro de Apocalipse, vejo besta, um chifre para lá, 2 chifres. O que tudo isso significa? Por que Deus não escreveu este livro de forma tão simples, mais fácil? Bem, vamos pegar o exemplo de Jesus. Eu gosto de Jesus. Vamos pegar muitos exemplos dele aqui. Quando Jesus esteve aqui na Terra, há 2000 anos atrás, conversando com as multidões, ele usava uma linguagem literal, real, ou uma linguagem figurativa, simbólica. Jesus usava as duas linguagens, exatamente, dependendo do contexto. E certa vez, os discípulos, depois de Jesus ter contado uma parábola, eles o interrogaram. Mateus capítulo 13, verso 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que lhes falas por parábolas? Jesus respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. É que em meio àquela multidão que seguia Jesus, nem todos estavam interessados com os seus ensinos,
nem todos estavam interessados com as bem-aventuranças. Estavam lá espiões, que estavam à procura de alguma palavra de Jesus para poder o acusar. Nesses momentos, Jesus usava parábolas para que esses homens maus, ouvindo, não entendessem. Agora, Daniel viveu no tempo de Babilônia, com reis pagãos terríveis que batalhavam contra a profecia bíblica. Se Daniel tivesse escrito o seu livro numa linguagem literal completamente, eu acredito que o livro de Daniel teria sido queimado há muito tempo. Teria sido queimado. Agora, João, que escreveu o Apocalipse, viveu no período do Império Romano, com imperadores terríveis. E algumas profecias de João em Apocalipse falam exatamente do próprio Império Romano. Se ele tivesse escrito numa linguagem aberta, numa linguagem literal, com certeza o livro de Apocalipse teria sido destruído há muito tempo. Por isso que Deus codificou a mensagem. Somente os sinceros de coração compreenderão a mensagem. Você é sincero de coração? Você é sincero de coração? Está pronto para compreender a mensagem profética para os nossos dias? Daniel capítulo 12, verso 9. Vai, Daniel, porque estas palavras estão enceradas e seladas até o tempo do fim. Que privilégio! Vivemos no tempo do fim. E o livro de Daniel e o livro do Apocalipse estão abertos à nossa compreensão. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Os sábios entenderão estas coisas. Você está pronto para entender? Vejamos, como eu disse antes, os livros de Daniel e Apocalipse usam linguagem simbólica. Vemos aqui os principais simbolismos usados. Estes são os simbolismos que repetidas vezes nós iremos encontrar nos livros de Daniel e Apocalipse. Vejamos aqui: cordeiro, dragão, mulher, besta, água, ventos, dia, tempo, cauda, chifre, cabeça, estrela, candeeiro. Sempre que você encontrar estas palavras em Daniel e Apocalipse, pode significar outra coisa. E aqui nós iremos descobrir juntos o significado de cada uma dessas palavras na profecia e o texto que comprova o significado desse simbolismo, certo? Então vamos um por um. Começamos com o cordeiro. O que significa cordeiro em profecia? Mas primeiro, aonde é que nós encontramos o uso desse simbolismo? Temos aqui Apocalipse capítulo 13, verso 8. Lemos juntos. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles que não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. A profecia está nos dizendo, mas teremos um tema só falando disso. A profecia está nos dizendo que nos últimos dias muitos irão adorar um certo poder. Todos aqueles que não tiverem os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Quem é o Cordeiro? A resposta está em João capítulo 1, verso 29. Começamos agora a entender os significados proféticos. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Jesus Cristo. Então entendemos que em profecia, Cordeiro representa Jesus. Sempre que você encontrar a palavra Cordeiro em Daniel e em Apocalipse, e com certeza em outras partes da Bíblia, representa Jesus Cristo, o nosso Salvador. Passando para o próximo simbolismo, que é o dragão. Uau! O dragão. Vemos aqui o uso da palavra dragão. Apocalipse capítulo 12, verso 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão. Estão vendo? Grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 coroas, 7 diademas. O que representa esse dragão? A própria Bíblia vai nos dar a resposta. No próprio capítulo 12 de Apocalipse, agora no verso 9. Lemos: E foi expulso quem? O grande dragão. Quem é esse grande dragão? A antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Então está claro. O dragão é Satanás. Já descobrimos aqui 2 simbolismos. O cordeiro, que é Cristo, e o dragão, que é Satanás.
Estes são os personagens centrais neste grande conflito entre o bem e o mal. Cristo representando o lado do bem e Satanás representando o lado do mal. O grande conflito centra-se em Cristo e em Satanás. Vamos ao próximo simbolismo usado. Mulher. Vemos aqui, por exemplo, Apocalipse 12, verso 1. Começa dizendo para nós: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Existe uma mulher assim? Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Até que é possível ter coroa de 12 estrelas, mas vestida de sol, com a lua debaixo dos pés. Claramente que isto é um simbolismo. O que representa a mulher em profecia? A própria Bíblia vai nos dar a resposta. Mas quero vos dizer que o Apocalipse descreve duas mulheres. A primeira aqui é em Apocalipse 12, essa mulher vestida de sol, mas descreve em Apocalipse 7 outra mulher. Vemos aqui em Apocalipse 17, eu quis dizer. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher, está aqui, montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Percebem? Duas mulheres descritas no Apocalipse. Agora, o que representam essas mulheres? Vemos aqui o apóstolo Paulo vai responder. Em 2ª carta a Coríntios, capítulo 11, verso 2. É dito: porque zelo por vós, notem, o apóstolo Paulo aqui está falando para a igreja de Corinto. Ele diz: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Paulo estava preparando a igreja de Corinto como o quê? Como virgem, uma virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Então fica claro que em profecia, mulher representa igreja. Mulher pura é igreja pura preparada para Cristo. Mulher prostituta, aquela descrita em Apocalipse capítulo 17, é uma igreja apostatada. Vemos aqui outro simbolismo. Besta. Besta ou animal. Vemos aqui o uso deste simbolismo. Apocalipse capítulo 13, verso 1. Vi emergir ou vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Uma besta surgir do mar, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças coroas. O que isso significa? Vemos aqui mais um exemplo do uso da palavra besta ou animal. Daniel capítulo 7, verso 3. 4 bestas, ou seja, 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O que isso significa? Vemos agora o simbolismo. Daniel capítulo 7, verso 17, vai nos dizer o que significam bestas, o que significam animais. Aqui está, Daniel 7, 17. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. A própria Bíblia está dando a resposta para os simbolismos. São 4 reis. E nós sabemos que um rei só é rei quando tiver o seu reino. Até porque o verso 23 nos diz: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. Então percebemos que em profecia, besta, animal, representa rei ou reino. Não teremos tempo para ver cada simbolismo aqui. Eu vou deixar aqui este quadro, você vê todos os simbolismos, junto com o significado e o texto, onde vamos encontrar a confirmação desse simbolismo. Então já vimos o cordeiro, representa Jesus Cristo, o dragão, que é Satanás, mulher representa a igreja, a besta ou animal representa rei ou reino, água representa povo ou nação, de acordo com Apocalipse 17, verso 15. Vento representa guerra, agitação política, agitação militar, de acordo com Jeremias, capítulo 7, verso 1. Dia representa ano, de acordo com Números, capítulo 13, verso 34. Tempo também representa ano, Daniel 11, verso 13. Você pode confirmar aí com a sua Bíblia. Cauda representa falso profeta,
astúcia, poder de engano. De acordo com Isaías 9, verso 15, chifres representam poderes do mesmo reino, poderes que se levantam do mesmo reino, de acordo com Daniel 7, verso 24. Cabeças representam reis, de acordo com Apocalipse 17, verso 9. Estrela representa mensageiro ou anjo, de acordo com Daniel 12, 3 e Apocalipse 1, verso 20. E candeeiro representa a história da igreja cristã, período da história da igreja cristã, de acordo com Apocalipse 1, verso 20 também. Agora, vamos ao último exercício. Vamos ler um texto profético, simbólico, figurativo e vamos procurar interpretá-lo usando os simbolismos já aprendidos, certo? Vamos a isso. Daniel capítulo 7, verso 3 é um exemplo. Lemos do jeito que vem escrito: 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. A primeira coisa a fazermos ao lermos um texto profético, simbólico, figurativo, é sublinhar os simbolismos usados neste texto. Quais são, então? Tem 2 simbolismos neste texto: animal ou besta, mar ou água. Então eu preciso primeiro entender esses 2 simbolismos para interpretar o texto de forma correta. Nós já dissemos que animal ou besta é rei ou reino. E mar representam povos e nações, de acordo com Apocalipse 17, verso 15. Então, interpretando o texto, ficaria assim: 4 reis ou 4 reinos grandes, diferentes uns dos outros, subiam dos povos, subiam do meio dos povos, do meio das nações. Está claro? Está claro? Vamos mais um exemplo. Apocalipse 13, verso 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Primeira coisa, sublinhar os simbolismos usados aí. E eu vejo aqui 4 simbolismos. Primeiro simbolismo, besta. Segundo, chifres. Terceiro, cordeiro. E o quarto, dragão. Então, agora é só substituir esses simbolismos com seu correspondente. Vemos aqui: vi ainda outra nação emergir da terra, possuía 2 poderes, porque nós dissemos que chifres representam poderes do mesmo reino, parecendo Cristo, porque parecia cordeiro, mas falava como Satanás, porque fala como dragão. Está isto claro? Está isto claro? Queridos, é maravilhoso estudar as profecias. É maravilhoso entender os mistérios de Deus. Mais uma vez, Apocalipse 1, verso 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Daniel 12, verso 10. Muitos nos últimos dias serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Você é sábio? Você está pronto para entender? Você está pronto para ser sábio? Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus e luz para os meus caminhos. Confio nessa palavra. Ore comigo. Obrigado, amado Jesus, porque a tua palavra é luz para os nossos pés. Acabamos de compreender as profecias. Acabamos de entender como se estuda as profecias. Estamos ansiosos para o próximo tema, onde iremos avançar no estudo das profecias finais. Faça cumprir em nós, Senhor, a tua promessa. Bem-aventurados aqueles que dedicam o seu tempo. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui. Em nome de Jesus. Amém. O vejo no nosso próximo episódio. Não perca. Compartilhe o vídeo com mais pessoas. Até lá.